Bom dia, começamos agora mais um programa Saúde Dia a Dia, pela rede Evangelizar, via satélite para todo o Brasil. São 2.170 cidades, são 19 capitais, também pela Skype, pelo YouTube, pelo Facebook, pelas mídias sociais também. O programa de hoje, o tema é a hepatologia. O que é hepatologia? É um ramo da medicina relacionado com estudo, com diagnóstico e a gestão de doenças que atacam o fígado, a vesícula, o pâncreas. E para falar sobre isso, nós convidamos um conceituado profissional da área médica, o Dr. Ricardo Schmidt. Dr. Ricardo Schmidt, de bem, que está nos visitando, é médico gastrohepatologista, tem graduação pela Universidade Federal do Paraná, diretor da Hepatologia Paraná e também médico do HC. Há mais de 20 anos já médico do HC. Doutor, nós vamos falar hoje sobre a esteatose hepática. O que é essa esteatose hepática? Bom dia. Bom dia, Mário Celso. Esteatose hepática é o acúmulo de gordura dentro das células do fígado. Esse acúmulo de gordura, ele está intimamente relacionado ao movimento de acúmulo de gordura corporal. Mas ela ataca o quê? Do lado do abdômen, assim? Na verdade, essa doença é muito silenciosa, Mário. O que a gente apresenta? Algumas vezes esse tipo de achado, ele é um acidente. A pessoa vai realizar um exame de abdômen, uma ultrassonografia, uma ecografia por outro motivo, e ao realizar o exame se detecta a presença de esteatose hepática. O senhor me lembrou agora da Jojo Todinho, que ficou famosa, aí faz BBB, faz programa de televisão, ela é uma cantora, ela foi fazer exame, aí diagnosticou esteatose hepática, né? Ataca o fígado diretamente, é isso? Exatamente. Qual é a função do fígado? O fígado é um órgão muito nobre. Ele exerce mais de 600 funções no nosso corpo. Parece inacreditável, mas ele é Fala muito do coração, mas o fígado é um problema. Eu não vivo sem meu fígado e ninguém vai viver sem ele. É verdade. Tá? Então, o que acontece? Ele está relacionado a situações metabólicas, a quebra de medicamentos que a gente utiliza para cuidar de outros problemas de saúde. Ele também sintetiza diversos hormônios e substâncias que são importantes para controlar o funcionamento do nosso corpo. Tem que tomar cuidado. Tem que cuidar muito do fígado, e muito bem. Pode levar um transplante, e transplante de fígado hoje tem bom resultado? Tem bom resultado. Hoje, o Paraná foi um dos pioneiros no Brasil a colocar em prática o transplante hepático. E o desenvolvimento das técnicas e a qualificação dos grupos permite com que a sobrevida dos pacientes, ou seja, quanto que os pacientes vão viver após o transplante, aumentou progressivamente nos últimos tempos. É muito bom isso, boa notícia, né? Doutor Eduardo Debem, doutor Ricardo Debem está conosco, doutor Ricardo, falando sobre esse problema da esteatose hepática. Vamos às ruas da cidade agora, a participação popular. O povo pergunta, vamos lá. Doutor, existe tratamento para esteatose hepática? Ótima pergunta. Existe tratamento, sim. E o tratamento ele está relacionado a toda a população a voltar a adquirir hábitos muito mais saudáveis. Hábitos saudáveis que é a alimentação. Exatamente. O brasileiro deixou de comer a comida do brasileiro. É verdade. Não se come mais arroz, não se come mais feijão. Muito sanduíche, refeição pronta, alimentos industrializados. Esses grupos de alimentos, eles têm um potencial maléfico para o nosso corpo. E progressivamente, nos anos 80 e 90, principalmente com a migração populacional e a facilidade que a vida moderna nos trouxe, a gente passou a ser quase que um escravo do trabalho. E com esse regime de escravidão, a gente tem menos tempo para preparar a nossa comida. É verdade. Então a gente se dedica menos a isso. E lógico, é muito mais simples e parece fácil e tentador chegar no balcão do supermercado e adquirir o produto que está quase pronto. É só tirá-lo da bandeja, colocar no nosso aparelho de micro-ondas e logo ingeri-lo. Só que esse alimento ele foi ultraprocessado, ele foi industrializado e as características alimentares não são tão adequadas para a população geral. É uma boa dica, né? E dica é aqui mesmo, na TV Evangelizar, porque aqui o nosso objetivo é a prevenção. Vamos às ruas da cidade, mais uma participação, o povo pergunta. Vamos lá. Doutor, o que fazer para limpar o fígado? Essa pergunta é excelente. Com o advento da internet, os diversos influenciadores
pessoas que são midiáticas, parece que todo dia surge uma receita de bolo nova para fazer o detox, né? Que é o famoso detox. População, não existe detox para o fígado. Claro. O que existe é a gente se preparar no nosso dia a dia, escolher de maneira mais adequada os alimentos. Agora, dizem muito que grãos integrais é muito bom para o fígado, é bom? Exatamente. Se eu escolher desde o centeio, a cevada, a lichia, os grãos que têm presentes em alguns cereais integrais, eles têm uma capacidade de serem muito mais saudáveis para o nosso organismo e tem substâncias neles que estimulam o metabolismo a funcionar de maneira mais adequada. Agora, as vovós falavam muito em chá de boldo. É bom para o fígado? Tá. Alguns chás, eles têm um poder protecional para o aparelho digestivo, mas sempre vale lembrar que algumas das substâncias presentes no chás, quando ingeridas num volume excessivo, elas também podem ser tóxicas. Os fitoterápicos, em geral, que são os chás, as ervas, eles têm muita divulgação de geração em geração dos seus benefícios, mas nem todos eles foram estudados com relação à sua capacidade de serem tóxicos. Certo. Então hoje, a gente teve até recentemente algumas pessoas, vocês ficaram sabendo, ano passado, a gente teve transplantes de fígado no Brasil em decorrência dos chás emagrecedores, então a gente tem que ficar um alerta para a população. Cuidado com o milagre. Tá? O chá emagrecedor é de risco. É de risco. Tem que tomar cuidado com as substâncias. Existem misturas de ervas naqueles compostos. Nem sempre a concentração está adequada e os nossos corpos reagem de diferentes modos às exposições. Agora o senhor falou da alimentação normal, a tradicional. Diz que o feijão não é muito bom também. Carboidrato é bom ou pode ser prejudicial ao fígado? Eu levo para a minha vida a palavra moderação. Moderação. Se eu conseguir fazer uma boa distribuição no meu dia a dia entre os açúcares, que são os carboidratos, as proteínas... Aveia, trigo, alface... Nesse contexto, e junto distribuir os lipídios, as gorduras e as proteínas, eu vou ter uma dieta balanceada. Nessa dieta balanceada, obviamente que eu vou ter entre os açúcares, aqueles que são mais complexos e aqueles que são mais saudáveis. Então eu tenho que fazer essa escolha melhor. Tá? O que acaba acontecendo é que a população acaba ingerindo biscoitos, sorvetes, bolachas recheadas, que as crianças gostam bastante, e em detrimento de escolher uma fruta, que também vai ter um carboidrato da mesma natureza, mas vai ser muito saudável. Qualquer tipo de fruta? Ou tem umas melhores? Existem frutas que podem ter um potencial protetor. O abacate é uma delas. Abacate? Tá? Isso. Tá? É bom, então? É bom, mas óbvio, né? Claro. Eu não vou ingerir vários abacates. Claro. Eu vou comer com moderação aquele tipo de fruta. Tá? Existe também um efeito bastante protetor divulgado do café. O café? Isso, o café é a bebida mais ingerida no mundo inteiro. Com certeza, tá? Protege o fígado. Protege o fígado. Se eu ingerir até 3 xícaras de café por dia, eu tenho um efeito protetor para o meu fígado em relação a ele desenvolver cicatrizes, que nós denominamos isso de fibrose. É o acúmulo de fibrose com o progredir do tempo que vai levar o fígado a ter cirrose. Olha só, essa é uma boa dica, né? Aliás, excelente dica, né? Nós estamos hoje aqui com o nosso profissional da medicina, Dr. Ricardo Debem, falando sobre esteatose hepática, mas também outras doenças aí do pâncreas, do fígado também. Vamos às ruas da cidade, mais uma intervenção, o povo pergunta. Vamos lá. Doutor, o que é bom para fortalecer o fígado? Fortalecer o fígado. Na verdade, a gente nasce perfeito. O que estraga o nosso corpo são os nossos hábitos. É verdade. Então, se nós formos capazes de manter hábitos regulares, isso eu coloco desde a dieta, seguindo para fazer uma prática de atividade física que envolva aproximadamente 20 a 30 minutos de exercícios diários, que alcance 150 minutos por semana, ou se eu for um atleta de mais performance, posso fazer até 70 minutos de exercícios mais forçados. Eu tenho que diminuir a ingesta de bebida alcoólica, conhecidamente um fator que leva a cirrose, a perda funcional, a inflamação e a cicatrização hepática, que no futuro pode levar a cirrose. Agora, pessoa que está com cansaço, falta de apetite, aquela fraqueza normal, pode estar com problema também de esteatose? A doença ela é bem silenciosa, Mário.
A maior parte dessas queixas, ou desses sintomas, eles estão relacionados aos erros metabólicos que aquela pessoa apresenta. Então, a pessoa que tem sobrepeso ou a pessoa que tem obesidade, que está desenvolvendo um colesterol ruim, que tem o seu triglicerídeo alterado, que está aí começando a ficar hipertensa, que trabalha muito, que dorme mal, essa pessoa ela sente uma canseira, uma fraqueza no seu dia a dia. E associa-se a isso a um mau funcionamento do órgão. Isso não é verdadeiro. O que está existindo é um desequilíbrio corporal e esse desequilíbrio corporal, ele promove uma inflamação e o corpo vai ficando todo inflamado. Por isso que os exames de laboratório começam a ficar alterados de acordo com esses erros metabólicos. O senhor falou em inflamação. O refrigerante pode inflamar o fígado? O refrigerante é um tipo de bebida ultraprocessada, muito rico em açúcares. Então, ele não é um tipo de bebida recomendada. Não é que ele vai causar inflamação diretamente para o fígado. Ele vai trazer transtornos relacionados à sua capacidade de metabolismo para o corpo todo. Isso acontece com açúcar, por exemplo, com pão também? Se eu tiver excesso de ingesta de carboidratos dessa natureza, pode acontecer. Inclusive, se eu for fazer uma escolha, eu devo escolher ingerir uma fruta in natura do que ir lá no supermercado e comprar uma garrafinha de suco concentrado daquele produto. Bem lembrado, o suco pode fazer mal também? Também pode. E não só isso, alguns dos aditivos alimentares, eles utilizam muito xaropes de açúcar, são xaropes de frutose. Então, são xaropes de determinados tipos de açúcares que estão presentes nas frutas. Mas o excesso daquele composto, desde para preparar o alimento, para deixar ele mais gostoso, a indústria é muito hábil, né? Ela quer que a gente seja atraída pelo alimento. Então, esses produtos acabam sendo piores escolhas do que os alimentos in natura. A incidência de câncer no fígado, ela ainda existe? É muito grande? Ela existe, ela é grande e ela vai crescer, Mário, o que é uma preocupação para nós. Acredita-se que até o ano de 2035, isso é importante, metade dos brasileiros será obesa. Obesa? Obesa. Que já está nos Estados Unidos, isso? Já está acontecendo. Hoje, as mulheres e a população acima de 60 anos, a principal causa de transplante de fígado nos Estados Unidos é a esteatose secundária à obesidade. Olha só, é de risco, é de perigoso. risco. O Erasmo Carlos, ele morreu com câncer de fígado, para quem não sabe, o cantor. Nós voltamos já já, continuamos falando sobre problemas de fígado e de pâncreas também. Até já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos hoje com o Dr. Ricardo Debem. Ele é doutor PhD em Medicina Interna, especialista em esteatose hepática, mas também em balão intergástrico, em endoscopia digestiva, em vários setores, né? Doutor, nós estávamos falando sobre problemas de fígado e tal. Problema de fígado, ou até esteatose, pode levar a uma enxaqueca? Então, vou desmistificar uma situação aqui agora, Mário. Algumas pessoas que apresentam a enxaqueca ou a migrânia, elas apresentam um sintoma muito extremo de vasodilatação de alguns vasos do cérebro. E a dilatação desses vasos, ele provoca uma irritação de locais do cérebro que são os responsáveis por coordenar a vontade de ter náusea e de vomitar. Então, de acordo com a intensidade dessa dor de cabeça, a pessoa pode ter sintomas fora da cabeça, ou seja, no abdômen, certo, de dor, desconforto e náuseas e vômitos, e associa-se isso ao fígado ser fraco, mas não é uma verdade. Não tem nada a ver. Não tem relação. Está desmistificado. Está desmistificado. Nós vamos às ruas da cidade agora, mais uma participação da população. Povo pergunta, vamos lá. Doutor, quem tem esteatose pode tomar leite? Sim, pode tomar leite. Não tem problema? Não tem problema. Claro que se eu tenho esteatose, eu tenho uma probabilidade maior de ter sobrepeso ou ser obeso. Ou, eventualmente, ter até diabetes. Ou intolerância à lactose também? São coisas diferentes.
Se eu tenho a intolerância à lactose, eu tenho uma deficiência de uma enzima no meu corpo que faz a transformação do açúcar que está presente no leite. Daí tem que evitar. Daí essa pessoa vai ter queixas relacionadas à ingesta de leite, mas não que a exposição ao leite vai fazer com que ela seja uma pessoa que vai desenvolver esteatose. Porque deixa de produzir enzima, é isso? Isso, na verdade, o nosso corpo, ele nasce com uma concentração da enzima responsável... Que são proteínas. Isso, que é, na verdade, o açúcar. O açúcar. Tá? Então, o que a gente tem? A gente tem a lactase, que é a enzima que nós possuímos no nosso corpo para fazer a digestão do leite materno. Com o passar dos tempos, o nosso corpo vai perdendo o volume desta enzima. E algumas pessoas desenvolvem, então, a incapacidade de digerir o açúcar que existe no leite. Quando este açúcar não é digerido, ele fica uma molécula, ou seja, um composto muito grande. E o corpo não quebra ele de modo adequado na digestão. E os sintomas, eles vêm por causa disso. Nós falamos muito de fígado, né? Eu queria saber do pâncreas, né? Qual é a função do pâncreas? O pâncreas, ele possui duas funções. Ele tem uma função que a gente condiciona de exócrina, que está relacionado à produção de compostos que vão auxiliar na minha digestão, principalmente a amilase e a lipase. É importante para a digestão. É importante para a digestão. E eu tenho uma função endócrina, que está relacionado ao controle dos açúcares, da glicemia. A doença endócrina do pâncreas é a diabetes. E outra coisa também que é bom alertar, né? Porque é problema de gordura. O alimento gorduroso, ele vai chegar no pâncreas, né? E acumulou gordura no pâncreas é de risco? Também. Eu posso ter acúmulo de gordura tanto no fígado quanto no pâncreas. Pode levar a cirurgia, né? Não necessariamente. O que acaba acontecendo é que, eu comentei agora há pouco, que o corpo começa a ficar inflamado. E a gordura, ele é um capacitador para esta inflamação. Quanto mais acúmulo de gordura existir no meu corpo, no meu fígado, no meu pâncreas, mais doente o meu corpo vai estar por completo. E o que é uma pancreatite? A pancreatite é uma inflamação aguda do pâncreas. Do pâncreas. Isso. Ela pode estar relacionada a dois motivos principais. Exposição importante à ingesta alcoólica, e eu também posso ter uma pancreatite de origem biliar. Mas o que é biliar? Quando o fígado ele é formado, existem canais que conduzem a bile que é produzida no fígado para ela alcançar o meu intestino. A bile aqui é positiva ou negativa? É pro bem ou pro mal? A bile é pro bem. Pro bem. Isso. A bile é um produto produzido pelo fígado que auxilia no processo da digestão das gorduras. Mas ele é produzido, ele sai por esses canais e se por algum motivo, Mário, existe uma dificuldade de passagem da bile por este canal, o término deste canal, ele coincide com o canal do pâncreas. Então, uma pedrinha, um exemplo, um cálculo que exista na minha vesícula, que ele caia neste canal, ele pode fechar o canal, inflamar e ocasionar uma pancreatite. É uma doença grave, hein? Agora, a pancreatite é muito grave. Muito Diz grave. que frutas ajudam, aquelas frutas vermelhas. É verdade isso? As frutas vermelhas, elas são mais saudáveis, né? E elas também têm um efeito protetor cardiológico, né? É mesmo? Importante, sim. O morango, a amora... A uva, principalmente, tem um composto dela chamado resveratrol, que ele é um composto protetor para a doença coronariana. Coronariana. É porque dizem que vinho é bom para... Claro que não em excesso, né? O vinho, além de ser um alimento que possui este composto, é um antioxidante importante, ele também é apreciado, né? É verdade. Mas ele tem que ser apreciado com cuidado. Sem exagero. Isso. Antigamente a gente costumava classificar as pessoas que ingeriam álcool demais sobre aquelas frequentadoras de bares ou botecos. Hoje a gente tem que fazer um lembrete que eu também posso ingerir álcool em excesso nas minhas confrarias. É verdade. Ou nos meus encontros com amigos para saborear determinados tipos de vinhos. Até na família. Até na família, os nossos jantares ou almoços de domingo. Vamos falar agora de diverticulite. O que é a diverticulite? A diverticulite é a inflamação que pode acontecer em pessoas que apresentam divertículos no intestino grosso. É perigoso isso? É perigoso. O que é um divertículo no intestino grosso?
Algumas pessoas que apresentam mais constipação, ou seja, dificuldade em evacuar, têm baixa ingesta de fibras na alimentação ou ingerem pouca água. Que as fezes saem finas. As fezes podem sair finas ou e algumas vezes até quebradiças, parecidas com fezes de cabritos. Isso. Por que acontece isso? Porque o corpo ele vai no intestino grosso recolher toda a água que está faltando. Então, se eu não ingiro líquido no meu dia a dia, o corpo vai encontrar um mecanismo para ficar com essa água que está faltando. Agora, eu posso ter divertículo e não ter diverticulite? Posso. A diverticulite, como eu coloquei, é a inflamação no divertículo. Com o progredir da nossa idade e com essas situações dietéticas que eu coloquei, é comum que a população ocidental, que eu digo ocidental, é o norte-americano, o centro-americano, o brasileiro e o europeu, terem mais divertículos do que os asiáticos, pelo padrão alimentar que a gente tem no nosso dia a dia, com baixa ingesta de fibra. E pode ir para a cirurgia. Se eu tiver uma inflamação importante de um divertículo desse, isso cria-se uma espécie de um pus perto do local de inflamação. E esse pus pode levar a um rompimento da parede do intestino. E daí eu tenho uma emergência cirúrgica. Claro. Nós falamos também de bebida, né? De bebida alcoólica e tal. Isso leva a uma cirrose hepática. A cirrose é uma agressão no fígado. A cirrose, ela é a consequência final da agressão. Digamos que eu promova continuamente um trauma contra uma parte do meu corpo. E eu vou dar um exemplo aqui bobo. Eu não gosto de usar protetor solar. E todos os dias eu vou à Praça Osório, ao meio-dia, pegar sol. Num determinado momento eu vou sofrer uma queimadura na minha pele. Mas no dia seguinte eu vou repetindo este ato continuamente. Com o passar dos tempos, aquela região que foi traumatizada, ela vai ficar machucada. E ela pode cicatrizar para o bem ou me deixar uma marca permanente. Ou uma falência, dor. A marca permanente tem o nome de fibrose. Fibrose. Se eu desenvolver fibroses cada vez mais intensas, no fim dos tempos eu vou ter cirrose. Nós vamos às ruas da cidade agora, a última participação de hoje. Vamos lá, o povo pergunta. Doutor, o que pode prevenir uma esteatose? Excelente pergunta. A prevenção é importante, né? A prevenção é o nosso futuro. É verdade. Senão eu vou só tratar doenças. É verdade. Eu tenho que conscientizar a população que ela tem que colocar no dia a dia dela escolhas mais saudáveis. Eu tenho que ter noção de que desde o que eu coloco no meu prato de alimento no meu dia a dia, o jeito que eu vou escolher de realizar atividade física, que eu tenho que fazer check-ups periódicos, não toda hora fazer exame, mas uma vez por ano eu devo verificar quanto que é o meu valor de glicemia, de açúcar no sangue, quanto que eu tenho de colesterol, de triglicerídeos. Eu posso, com um ato simples, pedir para o médico fazer a verificação da pressão arterial. Está evitando doença. Se eu estou hipertenso, isso, eu vou medir a circunferência do meu abdômen. Eu tenho mais do que 94 centímetros de abdômen? Eu tenho mais do que 80 centímetros de abdômen para a mulher? Eu estou dando pequenos atos que fazem uma diferença enorme na qualificação da população para o envelhecimento. Para ter qualidade de vida. Qualidade de vida é fundamental no nosso dia a dia. Isso vai fazer menor impacto financeiro, não só para aquela pessoa, o indivíduo, mas para as políticas de saúde pública. E geralmente quem chega no seu consultório, a sua resposta é essa. A sua dica é essa? Eu digo que este é o pilar para a gente construir o sucesso no tratamento. Nada vem de graça. Eu preciso me dedicar, tem que existir um trabalho e eu vou colher o fruto a partir desse meu trabalho. Se eu simplesmente buscar algo miraculoso, é muito fácil eu desistir daquilo. Eu não visto a camisa. Eu tenho que sair do banco de reservas, eu digo para o meu paciente. Eu tenho que ser do time titular. Eu tenho que gostar de atuar, porque este vai ser o caminho para a saúde. Tá certo. Isso o que é? Isso que você está assistindo? Isso é prevenção, mas acima de tudo é a medicina humanizada. É o que o nosso querido amigo e médico e grande profissional faz na medicina, doutor Ricardo Debem, a quem eu agradeço aí de coração a sua presença. Muito obrigado. Eu agradeço, Mário. Nós que agradecemos. E eu agradeço muito a sua audiência, viu? É impressionante a audiência da gente, não só nas mídias sociais, mas também na TV Evangelizar, TV a
cabo, TV aberta, várias capitais, são 19 capitais e são 2.170 cidades. Isso é muito legal. Muito obrigado pela grande audiência. Sábado que vem, 11 horas da manhã, a gente se encontra. Até lá.